Neste programa Sucesso Turismo, você vai conhecer a história da Varig, a pioneira das empresas aéreas brasileiras e hoje, uma das 20 maiores companhias aéreas do mundo. Companhia aérea é um negócio caro. Um único Boeing 747-300, como esse aqui, custa mais de 150 milhões de dólares. Por isso, essa indústria tem muitos riscos e uma sentença: só sobrevive quem administra com competência. Desde que iniciou suas atividades em 1927, guiada pelas mãos dos pioneiros Otto Meyer e Rubem Berta, a Varig tem crescido muito. Ela é a maior empresa de aviação do Brasil e uma das 20 maiores do mundo. Suas rotas cobrem 31 países e 45 cidades brasileiras. Só no ano passado, a Varig e a Cruzeiro faturaram juntas 2 bilhões e 250 milhões de dólares. A Varig é a primeira e a principal empresa da Fundação Rubem Berta, que atua em diferentes setores como agropecuária, financeira, serviços, hotelaria, turismo e comunicação, num poderoso conglomerado de 22 empresas sob o guarda-chuva do nome Varig. Sucesso Turismo entrevista o presidente de uma companhia brasileira que está presente em 64 países. Tem apenas no exterior 141 escritórios, no Brasil 170, mais de 30 mil funcionários, o 11º maior grupo privado brasileiro. Sucesso Turismo entrevista o presidente da Varig, Rubel Thomas. Este foi o primeiro hangar da Varig, construído em 1927 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Era este pequeno hangar que dava suporte aos poucos passageiros que se utilizavam da primeira linha aérea regular do país, introduzida pela Varig no ano de 1927 e que fazia a ligação de Pelotas com Rio Grande e Porto Alegre. Outro verdadeiro troféu da evolução da companhia é o nascimento da fundação dos funcionários da Varig. Rubem Berta, então presidente da empresa nos anos 40, foi o pai da ideia e protagonista de uma proeza. Numa histórica Assembleia de Acionistas em 1945, 50% das ações da Varig foram transferidas para a fundação. Hoje, além dos tradicionais benefícios concedidos aos funcionários, a fundação é uma holding que administra vários negócios e tem uma participação majoritária na Varig. Numa justa homenagem, ela leva o nome de Rubem Berta. No Brasil, a Varig mantém há mais de 2 décadas a confortável liderança no setor de transporte aéreo. Nos últimos meses, porém, ela tem enfrentado uma situação nova: a agressividade da concorrência, especialmente da VASP. Campanhas publicitárias, promoções e declarações explosivas chacoalharam o mercado. Quem ganhou com isso foram os passageiros. Rubem, como é que o presidente da Varig vê a chegada da VASP como uma verdadeira competidora no mercado de transporte aéreo comercial aqui no Brasil? Aí eu faço uma distinção. Eu vejo a VASP no campo doméstico com realmente os nossos votos de boas-vindas. Há necessidade, sim, de competição. A Varig gosta de competição. Achamos extremamente salutar e saudável mesmo essa competição. O público que será o grande beneficiário. Porém, no campo internacional eu vejo uma ótica diferente. Eu acho que se observarmos o que tem ocorrido no resto do mundo com a globalização do transporte aéreo, se olharmos, por exemplo, a Inglaterra, onde só tem a British Airways para representar o Reino Unido como empresa regular, se olharmos para a França, onde só tem a Air França, olharmos para a Espanha, onde tem a Iberia, inclusive estendendo seu braço aqui pela América do Sul, comprando, por exemplo, aerolíneas, com sonhos agora de comprar a LAN Chile, com sonhos eventualmente que não é mais sonhos, agora é realidade. Esses 2 primeiros casos já são realidade, mas continua com projetos, diríamos, de aquisição da Viasa. Quer dizer, então, dentro desse princípio de globalização, me parece que para o país, considerando a sua economia, o estágio atual do país, é extremamente delicado o país contar com 3 empresas, como é hoje a política nacional, para o exterior. Me parece isso
observado o que ocorre no resto do mundo, a não ser os Estados Unidos, que é uma exceção. Examinamos o Japão, só existe a JAL e a All Nippon. Quer dizer, mas o Japão é uma senhora economia, lá existe dinheiro para emprestar para todos os países no mundo, quer dizer... Mas como é que você observa, é uma situação diferente. Os defensores dessa política de mercado, aqueles que, embora entendendo as razões da Varig no sentido de não debilitar a companhia de bandeira, aqueles que acreditam que a depuração de mercado ela é mais legítima do que a reserva de mercado. Como é que a Varig vê isso? A Varig vê isso com bons olhos, mas... e o exemplo está aí dentro mesmo, quer dizer... Todos os outros segmentos da economia, a maioria deles foi aberta. Não existe mais restrição nenhuma. E nós estamos participando desse processo, quer dizer, mas é justo que nós tenhamos os nossos receios, porque o Brasil tem uma história na aviação. Não é a primeira vez que o país tem no campo internacional eventualmente, mais de uma companhia. Nós já tivemos, conforme já falamos na nossa entrevista, a Cruzeiro, tivemos a Real, tivemos a Panair. E, ao longo dessa história toda, sentiu-se os pontos fracos dessa política. Então, me parece de que eu faço votos que isso tudo dê certo, mas ainda tenho minhas sérias dúvidas quanto ao tamanho do país, a nossa economia, ter 3 empresas no campo internacional e 3 empresas para o mesmo país. Quer dizer, as 3 estão designadas para operar nos Estados Unidos. Rubio, ainda nesse tema, não seria mais razoável imaginar que o grau de risco é maior para uma companhia do tamanho da VASP, uma companhia do tamanho da Transbrasil? Ou seja, o risco não é maior delas do que o de vocês? Excelente a pergunta sua. O receio não existe em relação à Varig, VASP ou Transbrasil. O receio existe em relação de que você não cria um direito sem criar um direito correspondente. Então, no momento em que agora se abriu o Brasil para os Estados Unidos e vice-versa, o que nós teremos aqui é empresas poderosas, como é a American Airlines, como é a United, como é a Delta, não sei quais as outras que virão, mas com certeza estas duas, United e Delta, já se candidataram a vir para o Brasil. Elas não estão disputando o Brasil, o mercado brasileiro, para os Estados Unidos. Estão disputando um mercado globalizado, quer dizer, estão levantando passageiros aqui para a Ásia, para a Europa, para todos os países do mundo. Quer dizer, diríamos, competição é que nós temos que justamente ter o necessário cuidado e administrar com todo cuidado essa inovação que está se introduzindo. Varig no ar. Grande notícia, você, passageiro Varig. Agora você paga sua viagem pelo Brasil em 3 parcelas iguais e sem juros. Isso mesmo. Além das tarifas promocionais, você paga a prazo pelo preço à vista. A partir do dia 24 de junho, a Varig introduz na rota para a Espanha o seu novo Boeing 767-300 de longo alcance. Os voos para Paris, também a partir do dia 24, passam a ser diários com o DC-10-30. Com isso, a Varig terá 33 voos semanais para a Europa. A informática é uma das armas que a Varig dispõe para enfrentar as investidas da concorrência. A central de informática da companhia está ligada a mais de 200 mil agências de viagem no mundo todo. Além do sistema integrado de atendimento aos passageiros e agentes de viagem, a Varig Cruzeiro possui também sofisticadíssimos sistemas informatizados de controle de mão de obra nas oficinas, aeronaves e na sua complexa administração. Quais foram as grandes lições que o L. Smith deu a você ao longo de toda essa convivência? Seu Hélio deixou grandes ensinamentos. Primeiro, um exemplo de vida. Quer dizer, um homem humilde, autodidata, que fez um esforço muito grande de liderar essa organização toda. Uma persistência enorme, quer dizer, seu Hélio era um homem que não desistia na primeira, quer dizer, ele lutava até o fim por uma ideia, por um pensamento, de uma honestidade a toda prova, quer dizer, deixou um exemplo a nós todos, e de uma dedicação a toda a prova à empresa. Aliás, isso é um exemplo dentro da nossa organização, quer dizer, um exemplo de empresa onde existe a participação de todos. Quer dizer, aqui dentro da Varig nós trabalhamos dentro de um time, prevalece a melhor ideia
não é necessariamente a do presidente ou do diretor, pode ser de um companheiro até de uma função menos qualificada na empresa, mas se a ideia dele é melhor, é a ideia dele que vai prevalecer. Rubem, você é um homem bem-sucedido. Ao longo de 32 anos de Varig, você começou humildemente como assistente de contabilidade e chegou à presidência desta que é a 11ª maior empresa privada brasileira. A própria Varig é uma empresa de sucesso, está entre as 20 maiores companhias aéreas do mundo. Se você tivesse que dar uma fórmula para o sucesso, se essa fórmula existisse, ou as recomendações para se chegar lá, quais seriam essas recomendações? Eu diria de que primeiro é um trabalho sério, responsável, com muita criatividade, com o envolvimento de todo o nosso pessoal, com muita participação. Sempre tendo em mente que a empresa precisa ser uma empresa tecnologicamente avançada, com credibilidade, muita dedicação e muito trabalho. Eu acho que essa é a receita. Um pouquinho de sorte. E um pouquinho de sorte que ajuda muito. Varig, acima de tudo, você.